Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Quinta-feira eu sempre reservo para tirar alguma dúvida que aparece aí em meio aos irmãos. E nessa quinta-feira eu quero tirar uma dúvida que ela é bem pertinente. A dúvida é: será que eu preciso de pastor? Ou por que eu preciso de pastor? Será que o Novo Testamento ele preconiza que nós tenhamos pastores? Bom, apesar de ser um tema bem relevante, ele é um pouco mal explicado e talvez por nós termos alguns exemplos não tão bons em meio à cristandade, isso produz uma certa resistência a essa figura que é tão importante dentro do funcionamento da igreja. Bom, além dos personagens do Antigo Testamento, como profetas, sacerdotes e reis, que faziam uma espécie de papel de pastor, claro, cada um em seu ambiente ou de acordo com a sua personalidade, mas eram sim pessoas revestidas de autoridade e que dentro da sua unção ou dentro da sua designação ministerial faziam sim uma espécie de papel de pastor. Mas no Novo Testamento a questão é tão clara ou mais clara talvez do que na Antiga Aliança. Permita-me ler com vocês aqui alguns textos que vão já de cara deixar claro que o papel ou a figura do pastor, e aqui, gente, só para destacar, não é somente a questão institucional do pastor, o pastor como presidente da igreja, mas alguém que discipule, alguém que exerça autoridade sobre as nossas vidas, alguém que cuide das nossas vidas, tá? Então, dito isso, vamos ler aqui alguns textos. O primeiro deles, talvez o mais contundente, é Hebreus 13, 17, que diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Então, duas características da ovelha com relação ao seu pastor ou seu líder: obediência e submissão. Agora vai mostrar o papel do pastor. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Que versículo rico, mostrando exatamente, como eu disse, primeiro, o papel da ovelha, que é obediência e submissão, e o papel do pastor, que é velar, que é cuidar da alma da sua ovelha e prestar contas a Deus pela vida desta ovelha. Outro texto também bem forte é o de Romanos 13, 1, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, o que Paulo está ensinando aqui é que, primeiro, as autoridades elas são instituídas por Deus, mas o que eu quero destacar é que todo homem esteja sujeito à autoridade, ou seja, Paulo não deixa ninguém fora de um tipo de autoridade, de um tipo de prestação de contas. E a gente vai perceber isso na vida prática da igreja. Em Atos, por exemplo, Pedro, no capítulo 11, depois de batizar e de ser usado por Deus para levar salvação na vida de Cornélio, Pedro, o grande Pedro, é chamado pelo concílio, pela igreja de Jerusalém, para prestar contas da sua ação. Ele é questionado o seguinte: por que você fez isso? E aí, depois da sua explicação, a igreja então dá anuência à sua ação. Ou seja, o próprio grande apóstolo Pedro é chamado a prestar contas. Exatamente o que nós estamos vendo Paulo falar aqui em Romanos capítulo 13. Além disso, Paulo, ele com frequência muito grande, ele vai usar as figuras de pai ou até de mãe para referir-se a esse relacionamento de pastoreio. Ele vai dizer, por exemplo, ele vai chamar Timóteo, por exemplo, de seu filho amado, filho das suas entranhas. E ele vai dizer para a igreja de Corinto que ele é como uma mãe que está sentindo dores de parto pelos seus filhos. Olha que figuras lindas, com relação ao pastoreio e ao discipulado. Pedro, o grande Pedro que nós falamos agora há pouco, ele aprendeu sobre essa relação e praticou essa relação. Vamos ver aqui em João 21, 17, aquele belo diálogo entre Jesus e Pedro, que diz o seguinte: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas essas coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. É aí, Pedro, além de praticar, né, o que Jesus havia ordenado para ele, nós vimos já em Atos ele fazendo isso, ele também ensina. Porque na sua carta de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 2, ele fala assim, dirigindo-se aos presbíteros, ele fala: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, irmãos, o que mais temos no Novo Testamento são textos mostrando a necessidade, ou em alguns casos até uma ordem para que todos nós tenhamos autoridades sobre nós mesmos. Eu queria encerrar esse devocional falando para que serve o pastor. De acordo com o Novo Testamento, o pastor serve para 3 coisas, vou ser rápido aqui. Ele serve primeiro para evitar de cairmos no engano dos falsos mestres. O pastor, ele nos instrui na palavra e não permite que nós aceitemos ou até pratiquemos heresias. Então, o primeiro trabalho de um pastor é instruir na palavra. Além disso, o pastor, ele serve para consolar em meio aos sofrimentos e às dificuldades da vida, mostrando a nossa dependência uns dos outros. Por isso que a Bíblia ela é repleta de consolar uns aos outros, suportar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, mostrando uma grande dependência que existe aí no corpo de Cristo. E o pastor, ele é fundamental nesse momento para trazer exatamente consolo em meio às dificuldades e lutas da vida, em meio aos problemas do casamento e etc, etc. E terceiro, o pastor serve para ajudar nas decisões importantes da vida, meio que o papel ali do apóstolo ou do profeta, em meio às decisões que nós temos que tomar em nossa vida, o pastor ele vai nos ajudar clarificando, trazendo uma palavra, um conselho, uma palavra de sabedoria. Eu sei que o assunto é longo, talvez precisaríamos de mais tempo aí, mas eu espero ter respondido a essa pergunta, né? Será que eu preciso de pastor? Ficou claro que sim, precisamos, e principalmente o papel do pastor, né? Não só, como eu disse, desse líder espiritual, mas também de alguém que cuide da nossa própria vida. Eu tenho com muito prazer alguns pastores, mas em especial um pastor que cuida da minha vida, e como isso é gostoso, como isso é confortador. Eu espero que você também tenha isso e que nós possamos cultivar essa cultura de cuidado e de pastoreio em meio à nossa comunidade, tá bom? Que Deus abençoe e uma ótima quinta-feira para todos.